Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a chamada Revolução Industrial e suas etapas. Na verdade, a gente vai falar sobre algo mais amplo, que é o espaço geográfico industrial. E aí, quando a gente pensa nisso, é bom destacar que nós temos o antes e o depois da chamada Primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra por volta ali de 1750. Esse nome é mais do que certo, Revolução Industrial, porque na verdade antes nós tínhamos o artesanato e a manufatura. Pela primeira vez agora na história nós temos máquinas um pouco mais complexas, né? Ou bem mais complexas, na verdade, do que as antigas manufaturas e as práticas de artesanato. E agora, com a Revolução Industrial de 1750 em diante, nós passamos a ter fontes de energia, como o carvão mineral na primeira etapa, ou na primeira Revolução Industrial, e que possibilitou ali que as máquinas trabalhassem durante horas, ou seja, aumentando muitos níveis ali de produtividade. E o espaço geográfico ele foi se remodelando também. É verdade que a Revolução Industrial ela foi acompanhada, por exemplo, de um processo de urbanização. Então, a partir dessa Revolução Industrial, o mundo começa a deixar de ser rural e vai se tornando cada vez mais um mundo urbano, aquele mundo das aglomerações em cidades, que no começo podiam até ser relativamente pequenas, médias, mas depois, com o tempo, passaram a ser cidades gigantescas. Então hoje a gente pode falar em uma megacidade, que são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. E claro que existem regiões metropolitanas ou megalópolis que podem ter 30, 40 milhões ali de habitantes, se você somar, claro, a população de várias metrópoles que formam uma megalópole, por exemplo. Então, a Revolução Industrial, ela marca uma nova era para a sociedade humana e essa Revolução Industrial, ela é dividida, sobretudo, em 3 etapas. Então, a primeira Revolução Industrial, localizada na Inglaterra, utilizou como fonte de energia o carvão mineral. Carvão mineral, lembrando que ele pode ser encontrado em 4 formas. Então, nós temos ali as 2 melhores, que são a hulha e o antracito, que a gente fala. Possuem maior teor de carbono, então maior poder calorífico. A Inglaterra é bem dotada de reservas de carvão mineral de boa qualidade. Por isso também foi um dos países ali, ou na verdade foi o país pioneiro na primeira Revolução Industrial. Claro que houve também outros motivos para esse pioneirismo. A gente tem que lembrar também que a principal indústria naquela época, por volta de 1750 na Inglaterra, era a chamada indústria têxtil. Perceba que depois nós temos a chamada segunda etapa, ou segunda Revolução Industrial. Aí já passa a se alastrar mais para outros países. Então você pode ter também, além da Inglaterra, os Estados Unidos, a Bélgica, Rússia, Japão, Itália, Alemanha, França. E aí o grande símbolo, já que na primeira era a indústria têxtil, o grande símbolo da segunda é de fato o automóvel. E esse automóvel, claro, para ser produzido é necessário também uma indústria metalúrgica, siderúrgica. Então a produção de aço se tornou também muito forte. Já vinha na primeira com a questão do ferro ali e tal, tudo mais, com a metalúrgica, mas quando chega na segunda, essa metalurgia e essa siderurgia ganham uma grande força, ganham uma grande proporção. Nós temos também a indústria petroquímica, que vai se tornando cada vez mais forte. Então, aquela que extrai e refina petróleo, a que produz, por exemplo, combustíveis, solvente, que produz derivados ali como o próprio asfalto, plástico. Então, a refinaria, a extração, esse refino de petróleo passou a ser muito importante. E a eletricidade, que passou também a ser utilizada. Imagine os ganhos de produtividade quando nós temos a troca do carvão mineral pelo petróleo e também pela energia elétrica. Então, professor, espera um pouco, eram 2 fontes de energia na segunda Revolução Industrial? Sim. Os países nós vimos são mais abrangentes do que apenas a Inglaterra, como na primeira, praticamente. E nós temos a indústria automobilística na segunda, a siderúrgica, a petroquímica, e como fontes de energia nós temos o petróleo e a energia elétrica. Aí nós temos agora a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica. Ela é muito forte, principalmente a partir de 1970.
com a questão da globalização que se intensifica, a questão dos tecnopolos ou polos de tecnologia. Aí nós já falamos em robótica, na informática, engenharia genética, a química fina, as telecomunicações, a biotecnologia. Então perceba que esse papel da pesquisa e desenvolvimento, da tecnologia vai se tornando cada vez mais importante. Então o papel das universidades, os institutos de pesquisa, eles vão se tornando muito mais importantes do que, por exemplo, na primeira e na segunda. Claro que já havia pesquisa, tecnologia lá atrás e a ciência, mas essa terceira revolução é muito ligada à pesquisa e ao desenvolvimento e à questão tecnológica. E os países praticamente são os mesmos da segunda. Agora eu costumo dizer que a Rússia não conseguiu acompanhar tanto em alguns setores, e a Coreia do Sul, que é um país que a gente mal falava, não tinha nada a ver com a segunda revolução industrial, nada, mas na terceira, principalmente com a questão da informática, da robótica, a tecnologia sul-coreana em relação a aparelhos celulares, computadores, vem se tornando muito importante. Fonte de energia, as chamadas alternativas, que são aquelas que são consideradas renováveis e bem menos poluentes. Então cresce a energia solar, cresce a energia eólica dos ventos, a questão da energia geotérmica, a maremotriz, utilizando ali a questão das marés, das ondas também. Então tudo isso até como uma forma de tentar amenizar o chamado aquecimento global, as mudanças climáticas também, tá certo? Há quem diga até em uma quarta etapa, já tem gente falando em Revolução 4.0, e fala-se até em países como Singapura, Japão, Israel, Finlândia, seriam países que estariam à frente nesse processo, que tem como grande marca chamada inteligência artificial. E vai ser muito ligada também a essa questão da pesquisa, desenvolvimento e da tecnologia. Mas isso são cenas aí para os próximos capítulos. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão das mudanças ambientais, sobre a saúde também, relacionadas com o processo de industrialização. Sim, porque embora os níveis de produtividade, óbvio que eles aumentaram com a primeira, segunda, terceira etapa da Revolução Industrial, mas isso também trouxe muito prejuízo à saúde humana e ao meio ambiente. E uma coisa está interligada à outra. Se o meio ambiente ele vai sofrendo ali impactos, a saúde humana, é claro, também sofre. Agora, que impactos são esses? Perceba que na primeira e na segunda etapa da Revolução Industrial, nós temos ali o carvão mineral na primeira e o petróleo na segunda. São combustíveis fósseis. E hoje as principais fontes de energia do mundo ainda são carvão mineral, petróleo, gás natural, combustíveis fósseis, que são altamente poluentes. Então liberam gás carbônico para a atmosfera, que podem se combinar, formar o dióxido ali de carbono, reter o calor, aumentar ali o chamado aquecimento global e provocar as chamadas mudanças climáticas. Sem contar também que não é só uma questão de poluição atmosférica, não. A Revolução Industrial, ela precisa de matérias-primas para conseguir produzir. Então você tem ali o desmatamento de florestas para dar lugar, por exemplo, à produção agropecuária, para que essa produção agropecuária possa fornecer recursos ali que seriam matérias-primas para as indústrias. Então tudo isso vai gerando graves impactos em relação ao meio ambiente. Em relação à saúde, não precisa nem falar. A própria poluição atmosférica já traz problemas respiratórios ali. Mas se a gente pensar também na questão da qualidade da água, que pode sofrer impactos também com a questão do desmatamento, da poluição. Você tem a chuva ácida, que pode prejudicar ambientes, pode prejudicar monumentos em cidades, N coisas. Então quer dizer, e a saúde humana também pode ser relacionada ao começo da primeira Revolução Industrial, quando nós tivemos cargas de trabalho ali de talvez 12, 14 horas de trabalho diário. Então as pessoas tinham um impacto também sobre a sua saúde muito forte, condições extremas de trabalho. E condições muitas vezes insalubres, como a gente fala. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco sobre a Revolução Industrial e suas 3 etapas. Até o próximo vídeo, então.